cozinha é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinha vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de Cozinha, o sabor tá no ar. Culinária, negócios vem se atualizar. Vem ouvir, se deliciar. No Conversa de Cozinha só aproveitar. Do chefe ao empreendedor, tudo sobre o setor. Tendências e mercado você vai dominar. Aqui a receita é saber inovar. Conversa de Cozinha, o sabor tá... Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha e hoje eu tô muito empolgada em estar aqui pra gente poder receber uma convidada maravilhosa, que foi quem é? Esta mulher aqui que me apresentou. Eu amo que a Nayara, ela me apresenta pessoas assim que me fazem ver o mundo de uma forma diferente. Isso é meu... É sério, ela tem esse potencial. Ela traz pessoas assim que são, sabe? É uma outra perspectiva. Hoje a gente vai falar um pouco sobre punk, sobre movimentos, sobre produtos aqui, ó, de agricultura familiar. E a nossa convidada de hoje é a Roberta da Horta. Oi! Te conheci como Roberta da Horta. Sim. E aí eu pedi pra você se apresentar um pouquinho, mas eu quero saber o seguinte: por que Roberta da Horta? Conta pra gente. Ah, sim, vamos lá, né, minha gente? Primeiro quero agradecer e também fazer a minha autodescrição. Por favor. Eu sou uma mulher negra, clara. Tenho também um cabelo preto, curto. Tô com batom vermelho, tô usando uma camisa verde escura que tá escrito Marcha pelo Clima 2024. Tô usando 3 colares indígenas de 3 etnias, Pancararu, Anassé e Genipapo Canidé. Tô usando 3 anéis de coco, um blazer branco, uma calça branca e tô também usando um óculos redondo que nem o do Lampião, só que sem armação. E aí, o meu nome, Roberta da Horta, é porque eu sonho que todas as pessoas tenham sua terra, território para ter a sua horta-floresta. Porque, afinal, a soberania alimentar depende da distribuição de terra, né? Depende da produção de alimentos que vem da terra, porque existe, né, uma coisa assim, é um marketing, que é uma marketing alimentar, que coloca que os alimentos, eles nascem da prateleira, mas não é. Né? Não existe inteligência artificial no mundo que vá fazer com que o alimento brote da inteligência artificial. O alimento brota da terra. Né? E essa terra, para brotar o alimento, precisa ser cuidada, precisa, né, ter a água, os nutrientes e pessoas para fazer isso, né? E aí, eu participo do MST, né? Sou uma das militantes do MST, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. E eu fico, assim, muito feliz, né, de poder vir num podcast. É a primeira vez que eu estou no podcast. Legal. E é um formato diferente para falar sobre as plantas alimentícias não convencionais, mas eu também gosto de usar outros termos como plantas ancestrais, Ai, que legal. não comerciais, né? Sim. Que faz muito sentido também. Exatamente. E aí eu trouxe alguns produtos, né, que o MST faz para a gente desmistificar essa história de que a gente é ladrão de terra. Isso não existe, né? O MST, ele é um movimento, certo, que se baseia na Constituição Federal, que nos garante o acesso à terra, para justamente a gente construir a nossa soberania alimentar. Porque uma pessoa com fome, ela não consegue viver, né? Sim. Não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue ser feliz. E é um movimento que faz o uso adequado da terra, né? Exatamente. E os locais, as pessoas... o MST invadiu. Gente, a gente não invade terras, a gente ocupa territórios que geralmente são utilizados para trabalhos de pessoas escravizadas. Né? Infelizmente, a gente ainda tem isso no Brasil, por mais que a mídia não divulgue. De tráfico de mulheres. A gente ainda é uma realidade muito, muito difícil no nosso país, né? Sim. Mas a gente está mudando isso, né? O movimento tem 40 anos e a gente está na luta, na raça, nos organizando, conversando, mostrando às pessoas que é possível produzir alimentos sem veneno, né? Porque isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem um dado, né, de 2015, que eu acho que, inclusive, precisa ser atualizado pelo governo federal, que mostra que a gente está consumindo 7,5 litros de
veneno de agrotóxico por ano. E a gente também está comendo um cartão de plástico, de plástico por mês. Entendeu? Os microplásticos. Então, isso também altera muito a nossa fisiologia, né? E no último governo federal, né, que eu não vou nem citar o nome... Deixa quieto. Ele liberou mais de 3 mil tipos de agrotóxico. E aí ele liberou esses 3 mil tipos de agrotóxico e o que aconteceu? 800% em acréscimo, né? Aumentou 800% as pessoas com câncer de intestino. Entendeu? Isso é uma iniquidade, né? Isso pode ser evitado. E a gente evita como? Conscientizando as pessoas que é possível plantar alimentos sem veneno. E tá aqui a prova, ó. Tem Mostra farinha, aí, por favor. farinha que a gente faz lá em Itarema. Vocês têm marcas específicas que são do movimento? Temos. Cada assentamento tem várias pessoas, várias famílias que produzem, né? Cada um produz uma coisa diferente. E aí, às vezes, abrem-se associações, e aí, com essas associações, aí tem a produção de produtos, né? Mais processados, né? Como esse daqui, o café, que tem um nome bem bonito, Terra de Sabores. E aí tem 2 tipos, né? 3 tipos. Esse daqui, que é o tradicional, esse daqui, que é o extra forte, e esse daqui, que é o superior. Da onde é que um movimento desse não trabalha? Tá aqui, ó, o trabalho, ó. Deixa eu ver aqui. A gente produz Deixa eu dar um pimenta. zoomzinho aqui pra vocês. É lindo e delicioso, viu? Delicioso. E eles têm selos, tá? De agricultura familiar aqui. Aqui atrás também, ó, tem a bandeirinha do movimento pra mostrar que é um produto que foi feito por eles. E, ó, uma cooperativa de beneficiamento. Isso é legal, porque quando você tá consumindo... E é um produto que você não vai achar no supermercado. Ainda. Né? Mas você vai achar em feira. E isso. acho que a qualidade que você vai trazer tem um selo da ABIC, gente, olha. Isso, e aqui de tá pureza. dizendo a qualidade do grão, o tamanho, para definir o que é tradicional, superior, gourmet. Isso. Ou seja, tem todos os esclarecimentos, tem QR Code pra galera que quiser conhecer um pouco mais. Ou seja, o café passou por uma avaliação. Com certeza. Não é só, vamos fazer um café. Não, teve estudo por trás, teve uma avaliação, teve os selos que estão aí para poder garantir a qualidade do produto que vocês estão oferecendo. E que traz muito benefício pra gente, consumidor. Sim, principalmente porque não tem agrotóxico, né? Porque o agrotóxico, por mais que você lave, pode deixar lá embaixo d'água, não vai sair, porque o agrotóxico está no código genético da planta. E esse é um problema, que a gente precisa conversar sobre isso. A gente não pode aceitar mais comer veneno. Eu acho massa. Tem vários países que não se come veneno, né? Os países do norte global mesmo. E aí você vê que eles produzem o veneno lá, vendem para cá, por quê? Porque a legislação permite. Liberado, né? Liberado. Entendeu? Isso precisa ser coibido. É porque, na verdade, a gente precisa de muitas medidas políticas, de política pública mesmo. Exato. Muitas mudanças nesse sentido. Tanto na questão de conscientização, trabalhar a educação. Desde pequenininho, se você começa a desenvolver isso uma criança, você vai ter uma geração com uma consciência muito melhor. Exatamente. Nós, adultos, que viemos de outra geração também, tentar aprender mais, mudar o nosso pensamento, entender como funcionam as coisas. Eu vejo muitos cozinheiros que levantam bandeiras de comida de verdade. Isso. Que eu acho incrível. Porque, querendo ou não, a gente está vivendo na era dos ultraprocessados. Dentro de um supermercado, você encontra tudo. Principalmente usando aquela fala que hoje, como a mulher vai para o mercado de trabalho também, assim como o homem, que, sei lá, 50 anos atrás... Não tem tempo, né? O homem que sustentava a casa, então a mulher ficava em casa, cuidava da casa, das crianças, então a alimentação era diferente. Era, fato. Hoje em dia, com a mulher indo para o mercado de trabalho, trabalhando e estando sem tempo também, você vai para o ultraprocessado porque é o quê? Mais rápido. Porque cozinhar dá muito trabalho, é uma profissão que precisa ser valorizada, urgente. Mas a questão do cozinhar dá muito trabalho também é complexo de se falar, né? Porque não é assim essa coisa difícil de outro mundo. Eu vejo gente, eu não sei cozinhar. Gente, mas cozinhar não é, pelo menos pra mim, né? Pode ser que pra mim não seja. Você é profissional, às vezes a pessoa né? nem tenta, né? Às vezes a pessoa nunca tentou. Vou fazer tem comida. também. É muito mais fácil você entrar na internet e pedir uma comida do que você ir lá fazer, Baixar um né? aplicativo e comprar pronto,
Não, tem Porque isso. eu falo de ser difícil, porque assim, eu tô falando de uma refeição completa. Eu não tô falando de um macarrão com molho de tomate industrializado. Tô falando de uma salada cozida, tô falando de uma salada crua, tô falando de um feijão cozido, de um arroz bom cozido, né? Uma proteína cozida. Então, tudo isso demora tempo. E aí, esse é o tempo que a gente precisa ver, né? Porque assim, não é difícil de cozinhar. O difícil é ter o tempo para cozinhar. Porque a gente tem que trabalhar muito para sobreviver, né? E aí a gente vê ainda que a nossa alimentação e as formas que como a gente trabalha, a gente ainda permanece nos moldes coloniais. É verdade. Verdade. A gente ainda tem que evoluir muito. Exato. E eu acho que é muito importante que a gente evolua mesmo, né? Porque aqui no Ceará, em 1881, né, os nossos ancestrais, Dragão do Mar, Preta Cimote, Esperança, José Napoleão e os jangadeiros pescadores, né, inclusive meus ancestrais eram pescadores dessa praia, da Praia do Peixe, ali no Mucuripe, e estavam fazendo greves no Brasil colonial para fazer com que os nossos corpos negros parassem de ser acorrentados. E aí eu tenho livros lá em casa que mostram que a Sociedade Branca de 1830 estavam discutindo sobre onde iam colocar o Teatro José de Alencar. Entendeu? Então, assim, essa dívida histórica da escravização, ela precisa ser muito pautada, porque a gente vive esse racismo alimentar, né? Porque a gente não tem tempo para cozinhar comida boa. Aí sobra o quê pra gente? Porque a pessoa que pode pagar, ela pode pagar uma pessoa para cozinhar. E quem não pode pagar? E não tem tempo pra fazer. Porque tá no corre para poder ter um trocado para comprar uma mortadela. Sabe? Que já é um ultraprocessado. Exatamente, que está, inclusive, na lista da OMS como um grande carcinogênico, comparado ao cigarro. E aí o cigarro, na embalagem do cigarro, tá lá as fotos terríveis, mas da mortadela não tem. Que é quase a mesma coisa. Ou dos ultraprocessados em geral, né? Agora que a gente conseguiu uma legislação para dizer lá que tem muito sódio, que tem muito açúcar. Que é de algum tempo pra cá, né? Isso, É senão é de muito tempo. recente. Exatamente. E que a gente nem presta atenção, na verdade, né? Que tá Porque tão o hábito de ler condicionado, rótulos né? também não é uma coisa que é instituída na sociedade. Muitas vezes as pessoas pegam um produto pelo preço. É. Tá mais barato. Você não conhece a marca, você nunca viu o produto, você nem leu o que tem de ingrediente ali dentro, Aí mas você acaba, pegou né? porque é o mais barato. Comprando produto, tipo, saborizado. Mas Com porque... temperos que tem glutamato monossódico. Mas é uma né? questão assim também. E aí já entra a questão política nisso. Se a gente for no supermercado hoje, você não consegue comprar nada porque tá tudo muito caro. Exato. Hoje em dia teve vários dias em que 1 quilo de uma cenoura tava R$15. E aí, se você tem um pedaço de chão para você plantar, 1 você quilo de tem cenoura. comida, né? Você tem comida. Batata, R$10 o quilo. Então, assim, tem gente que abre mão de comer uma verdura, um legume, porque tá caro. Então, você vai sim pro ultraprocessado. É. Que é a comida pela questão da sobrevivência. Você nem sabe o que você tá consumindo, mas você tá consumindo porque você precisa comer para sobreviver. E aí, por isso que é tão importante a gente falar sobre essas plantas alimentícias que estão na rua, E que ninguém né? conhece. E que as pessoas não conhecem. Isso é falta de educação nutricional. E a gente pode transformar isso como? Dando a informação, né? Por favor. E aí eu trouxe até umas literaturas. Gente, eu fiquei apaixonada. Qual quero foi esses aquela livros do meu pra mim. aniversário, a planta, que o nosso professor... Eu fiz um aniversário, o professor foi lá, né? E aí ele viu essa planta e ele passou... Lembra o PC? Qual era a planta? Não lembro agora. Ele passou... Tinha flor? Não. Ele passou uma tarefa, né? A gente teve que cozinhar usando essa planta. Eu vou lembrar o nome depois. Que mas legal. Porque basicamente, Como ela era? a Lembra? gente- Acho que era assim, meio comprida. Era caruru, bredo? Não. Porque, Não assim, vou saber. basicamente, o que as pessoas conhecem, a punk mais famosa, Ora Pronobis. Era pronobis. É a que mais excelente. É mais famosa. Que aí a galera diz que ela parece um peixinho. Conhece, Né? mas Peixinho já é ouvi outro, falar. né? É outra? É, o peixinho é outro. Pa- A Auropronobis, ela é uma plantinha que ela dá uma florzinha, às confundida vezes as plantas. vermelha, às vezes laranja. Ah, é? É, Não é a aparece folhinha dela que a cascular. gente come? Você pode comer a folha da Dela. Auropronobis. O peixinho é outra planta. É outra planta, mas também é uma punk, né? Também Pronto. é uma punk. É só as que eu conheço, olha aqui. É sério. Não, E assim, a gente estudou, a gente se formou em gastronomia, tá? A gente, acho que teve um professor que se falou sobre punk, foi um que professor. foi justamente Que foi o isso. PC, pronto. Foi o professor que falou sobre punk pra gente. Que bom, né? E passou uma atividade da qual eu nem me lembro, mas devo ter feito, porque eu nunca Claro que deixei de fez, fazer né? nenhuma, eu fiz todas. Mas eu não lembro.
Foi uma atividade prática. E foi, assim, muito rápido, sabe? Então, assim, a gente... eu tava até conversando com ela antes, e uma coisa que eu acho que é muito importante. A gastronomia, ela é muito nova no nosso país. Ela tem, sei lá, dos anos 80, não tem nem 40 anos direito. É um movimento novo também, de se olhar a gastronomia como profissão e não como ato de comer. Então, 2 anos de um curso de formação superior é pouco tempo pra gente poder estudar, avaliar e aprender tudo o que a gastronomia tem para oferecer pra gente. É verdade. Então, o que a gente faz? A gente pincela e compacta muita coisa. E quando a gente vai dar um foco, a gente geralmente foca o quê? Gastronomia francesa, a italiana, porque são as bases da gastronomia, né? Então, a gente usa termos técnicos da cozinha francesa, Todos os cortes, né? São cortes, até julienne, utensílios. Fouet, Fouet, sauté, chinois. A gente usa os termos franceses para poder designar utensílios que a gente utiliza na nossa cozinha. Ninguém fala funil, frigideira, batedor de ovo, né? Eu trabalhei num restaurante, pega sauté. O que é sauté, gente? A frigideira? Não, a sauté. Isso aqui é uma frigideira. Eu dentro do restaurante, gente. E aí isso demonstra certos moldes coloniais que eu tô falando pra vocês. Não é uma frigideira, é uma sauté. Eu vou chamar de frigideira e vocês que lute. Uma coisa meio assim. E aí a gente tendo a oportunidade de reconhecer essas plantas alimentícias que estão disponíveis na natureza, a gente tem a oportunidade de ter novos ingredientes e, assim, saborizar a nossa alimentação de outras formas. E enriquecer nutricionalmente também, né? Enriquecer nutricionalmente, que é muito importante. Porque, assim, as plantas que crescem na rua, né, obviamente, se for uma planta que está num canteiro sujo, você não vai pegar para comer, certo? Tem Com que certeza. ser uma coisa mais, né? Você tem que observar onde é que está essa planta, né? E aí, se você tem a oportunidade de pegar essas plantas para você experimentar e comer, você vai estar fornecendo ao seu corpo, certo, um DNA de uma planta que não recebeu nenhum tipo de agrotóxico, nenhum defensivo agrícola. Ou seja, ela vai estar, inclusive o Bruno até falou aqui, né, o Bruno da Cozinha da Luz, sobre Conhece a energia. o Bruno? Eu conheço, estudei com ele aqui. Ela tinha me falado, Sim. ela tinha me falado. Eu e o Bruno, a gente é da mesma igreja. Somos Essa messiânicos. eu também já frequentei lá a messiânica. Muito boa. E é um dos pilares da igreja que eu acho maravilhoso, porque eles A pontuam muito a agricultura questão da natural. agricultura natural. Exatamente. Eu porque tenho horta em casa, minha mãe tá fazendo Isso é muito bom. por conta da igreja messiânica, Que primordialmente. Porque ontem, por exemplo, ela passou o dia ontem em casa fazendo Que vaso de legal. planta. Ela tá o quintal lá de casa, minha filha, você não tá indo. Eu vou mandar uma foto pra você depois. Além Tudo. de ser saudável, né, ainda é uma terapia. Exatamente. Né? É muito bom. E aí, quando você tem acesso a essas plantas sem defensivo agrícola, sem agrotóxico, né? Que até esse nome chique botaram, né? Defensivo agrícola, mas não, agrotóxico mesmo, é tóxico. Faz E mal, aí, galera. É muito mal. E aí, o que acontece? É uma planta que nasce, né? Ali na sua completa energia vital. Entendeu? Pela força dela mesmo, né? Exatamente. Contra tudo e contra todos, ela tá lá, Tá lá, firme e sobrevivendo. forte. A Xanana, que é a Turnera subulata, que é uma que tem uma florzinha branca, ela tá na cidade inteira. E se as pessoas soubessem o poder alimentício dela, eles vão saber, viu? Vocês estão Mulher, vendo me agora? mostra a foto dessa, pelo amor de Deus, que eu vou sair na rua Mostro, sim. catando. Turnera subulata. Vou contar pra vocês o babado dela. Conta, pelo amor de Acho que eu vou Deus. procurando ela. Ela E vai a procurar a foto. Xanana, ela tem um poder alimentício incrível, anti-inflamatório. Já tem vários estudos mostrando que ela tem um potencial, inclusive, anticarcinogênico. E aí eu tenho uma curiosidade para vocês. É essa daí mesmo, a Turnera subulata. Eu tenho uma curiosidade para vocês, Menina, pra perto contar. da minha rua da minha casa tem. Todo o Brasil. Ela é endêmica do Brasil. Ela é maravilhosa. Mostra aí na câmera. Gente, na rua da minha casa só o que tem. É a Xanana. E a gente pode comer ela, tipo, como? A flor você pode comer da mão à boca. A flor. Pegar e colocar na boca mesmo e comer. Mas tem que estar num canteiro que você tenha certeza que nenhum bicho fez xixi, que não tem contaminação, água contaminada perto, né? Entendi. E se comer em um local que está com contaminação de água, você vai ter uma doença transmitida por alimentos, Tá. né? Então, E aí tem é que ter a muito qualidade. perigoso, tem que ter cuidado, não pode pegar de qualquer lugar, certo, gente? E aí, essa planta, ela tem as raízes altamente anti-inflamatórias, né? Aí a curiosidade. Eu comprei esse colar aqui
no território do Genipapo Canidé, lá no Aquiraz. E aí eu já estava pesquisando a Xanana, né? E aí no dia que eu fui, eu perguntei a uma das mulheres lá originárias se elas utilizavam a Xanana para alguma coisa. Aí ela me confirmou algo que eu já tinha visto, né, na literatura, que elas pegam, inclusive vai ser um bafafá, viu isso? Que eu vou dizer agora. Vai. Eita. Mas Primeira vamos mão, lá, gente. adoro polêmica. Babado, vai, conta, polêmica. Elas pegam as raízes da planta e fazem um chá. E aí, com esse chá, que não é muito forte, certo? É um chá normal, tá? Elas dão durante uma semana para o bebê de 2 a 3 meses, certo? Esse chá. Para que elas dão esse chá? Para evitar que a criança cresça com dor nos dentes. Gente. E realmente elas dizem lá, gente, a criança nasce sem dor nos dentes. Olha a quantidade de sofrimento que a gente evitaria se a gente tivesse um conhecimento analítico, acadêmico, né? Pautado na ciência, né? Baseado mesmo, assim, cientificamente, para evitar o sofrimento das mães e das crianças e dos pais, né? Das famílias. Porque tu falou que tem filho, né? Eu também tenho. Gente, o crescimento do dente é como? Ó, a criança fica a minha sobrinha, irritada, inclusive, tá nessa fase. febre, dor. Horrível. E a criança, geralmente, quando tá nascendo o dente, Inclusive, ela tá não falando fala, aqui, os né? benefícios do chá. Então, consegue. ela vai se expressar como? Chorando, gritando, mordendo, babando. Porque é a forma que ela tem de demonstrar que tá se Com sentindo febre, incomodada. dor de barriga. É um sofrimento que poderia ser evitado se tiver um investimento, né, na academia, na educação pública, para a gente desenvolver algum tratamento realmente eficaz para que essa dor nos dentes seja evitada. Aí você cria crianças que não sentiram dor. E assim, algo que anda da nossa evolução humana, né? Para que a gente vai sentir dor? Se a gente pode ser feliz, É né? verdade. Eu sempre falo que, por exemplo, eu sou muito restritiva com remédios em que eu não tomo. Tomo. Mas eu evito ao máximo, porque se eu tomo remédio pra uma coisa, mais pra frente ele causa outra, né? Eu não tomo pra nada. Então eu sempre tento evitar. Mas às vezes é necessário. Não, Eu só tomo se o médico passar. Exatamente. Ótimo, Entendeu? esse Não pode tomar remédio não é- também adoidado, Não é né? assim, Senão você eu vou na fica farmácia, monto. Não, isso aí eu Tenho não lá os faço, meus, não. óbvio, eu tenho os meus Certíssimo. remedinhos. Todo mundo tem pro que você sente, é normal. Mas não sou aquela pessoa que fica consumindo remédio constantemente. Eu evito ao máximo. Mas eu sempre falo, não era isso que eu ia dizer, que eu sempre digo que na natureza tem absolutamente tudo Tem, o que a gente precisa pra absolutamente tudo. É uma Exato. dor de cabeça, é uma disposição. Tudo na nossa alimentação, nos chás, nas plantas que a gente vai consumir, vai trazer esses benefícios pra gente. O que falta pra gente é consciência. É E o estudo. conhecimento. É o É conhecimento. o conhecimento, exatamente, é o conhecimento. Por quê? Porque não é uma coisa difundida. A gente sabe que as bases da gastronomia brasileira, a gente falando de gastronomia brasileira, os 3 pilares dela é a indígena, a africana e a portuguesa. Isso. São 3 culturas que se fundiram para formar o que nós temos hoje. É. Só Nós, que, né? só que quando a gente fala que a gastronomia brasileira tem os 3 pilares, a gente estuda muito pouco sobre esses 3. Pouquíssimo. A gente vive na prática, mas a gente muitas vezes faz as coisas ou aprende de geração. Tipo assim, automático, no não automático, sabe mas você não por quê, entende né? o porquê. Ou de que cozinha é aquela característica. Hoje que a gente estuda mais, você consegue perceber. Você fala, olha, fritura por imersão é da cultura tal. Fazer a massa desse jeito é da outra cultura. Ou, sabe, assar, ou moquear, ou desidratar. Tudo isso são, né? Inclusive, a gente fez prova, né? A gente fez muita prova sobre isso. Sobre isso. Mas são E moquear é uma É uma técnica indígena, né? exatamente. Que foram eles que inventaram o churrasco, né? Basicamente. Não foi o do pessoal do Rio Grande do Sul, não. Só foi Eles se apropriaram, né? aplicada de forma diferente, né? Mas a técnica de moquear é indígena, Exato. né? E a gente tem alguns alimentos que agregam as 3 culturas. Por Isso. exemplo, o acarajé, ele pega, apesar de ser associado mais à cultura africana, uma comida de santo, a técnica de se fazer o acarajé, ela pega as 3 bases da cozinha. E assim, o que não é ruim, é bom, porque você junta, né? Mas aí As o fusões, problema é que a gente às vezes valoriza mais os insumos que vêm de fora, Do que o que a gente tem aqui. porque a gente desconhece.
E aí, se a gente faz um movimento ao contrário, se a gente começa a valorizar as nossas plantas alimentícias que brotam do chão e a gente ensina as pessoas a se alimentarem dela, você está ensinando também a pessoa a amar o seu próprio chão. Porque você vê, poxa, esse chão aqui, essa terra está me dando alimento. Entendeu? Eu não preciso ir no supermercado para comprar tantas verduras se o chão que eu tenho disponível, né, que no caso é uma coisa que a gente precisa também debater, né, precisa ter reforma agrária para que mais pessoas tenham acesso à terra. Você vai ter, certo, ali um fomento do amor, né, à própria pátria, à nação, né, ao chão que a gente vive. A gente vai valorizar mais. Inclusive, no o dia nosso que eu fui na país. feira, eu Não, gosto contextualiza. Conta como foi que você conheceu a Roberta. Conta. de contar. Na feira do MST, né? Que ela vai já divulgar onde é que, quando é e Maiara onde é acontece. frequentadora dos movimentos, hein? Sim, É top a nossa muito. feira, viu? Top, tem música, Eu tem não conheço, mas eu ciranda. vou, viu? Muito que bom. ir. E tem gente vendendo, assim, a própria fruta, né? A própria verdura que eles Isso, plantam. tudo sem veneno. Que era isso que eu ia falar, assim, eles têm uma propriedade imensa para falar sobre isso. Você pergunta, o que é isso aqui? Tem coisa que você nem conhece, o que é isso aqui? Aí ele vai lá lhe explicar exatamente como é plantado. Se você fica, nossa, eu nem conhecia. Tem coisa que você nem imagina que existe, né? Que tem lá. E aí eu conheci a Roberta lá, ela estava vendendo estes temperinhos aqui. Esse Era aqui, esse daí. esse aqui é sem sal para dietas Deixa hipossódicas, Era algum para desses. bebês na introdução alimentar e também para pessoas que têm problema cardiovascular, né? Que não pode estar É. consumindo muito sódio. E aí eu me aproximei lá da mesinha dela, e ela começou a conversar e a gente passou um tempão conversando. E né? eu falo que só, viu? Eu tenho até a cobra tatuada aqui, que eu falo mais do que o homem da cobra. Eu sou a mulher da É cobra. verdade, ela conversou bastante. A tatuagem é por isso? É, sim. É. E aí a gente conversou e acabei comprando um tempero e uns inhames, né? Inhame, que eu faço Foi frito. muito. Que já é uma forma diferente. Eu até já falei isso em algum podcast que eu já. E eu acho que eu falei isso em algum lugar que eu fui palestrar e tal. Gente, você vai no supermercado, você vê o inhame lá na prateleira, você passa por ele sem nem dar confiança. Porque ele não é bonito. Ele não chama atenção. É. E tem gente que Falta nunca. o marketing. É, tem E gente tem que que fazer o nunca marketing do comeu, inhame. Vamos né? vender E é inhame, é bom. bom demais. E é nutritivo. Delicioso. Esses dias eu fui no mercado, eu passei, eu falei assim, cara, eu vou comprar um inhame. Ótimo. Levei. Eu fiz o meu feijão com inhame. Eu cozinhei ele no feijão. Depois eu processei pra deixar o caldo mais grossinho. Eu boto algumas coisas pra cozinhar no feijão inteiro. Legal. Depois eu Depois bato processa, né? pra deixar o caldo mais grossinho e pra enriquecer também, né? Pensando Que legal. nessa contexto. Então eu boto outros alimentos dentro do que eu tô fazendo. E aí eu levei o Muito inhame. Eu importante. levei peguei um pequenininho e fiz. Ele não tem um sabor assim que ele rouba sabor de alguma coisa. Ele é Não, bem neutro. Bem neutro. Então você consegue construir sabor com ele. É. Dá pra você fritar, dá pra você... Aí você bota uns temperinhos pra ele poder ganhar. Tipo uma batata frita. Sim. Só que você faz com Foi o que ela inhame. comeu. Foi o que eu comi. E ela achando que era macaxeira. Foi. E eu até falei lá, eu falei. A Roberta tava vendendo uma macaxeira frita. A Roberta, Foi. não, Inhame. inhame. É. E assim, Já comeu inhame sem saber, saber. mulher, olha. o inhame, ele é africano, né? Então, assim, ele é incrível, é maravilhoso. E aí você tem um processo que você compra ele no supermercado e aí você pode dar uma lavada nele, escovar com a escova, né, para tirar mais Geralmente da vem um sujidade. pouco de terra, Vem, né? vem sim. E você cozinha ele com a casca. Porque, às vezes, se você for descascar ele cru, você pode ter uma sensibilidade, porque ele tem uma baba. Ah, É verdade. E aí, essa baba, ela pode dar uma coceira. Inclusive, eu sinto quando eu descasco ele cru. Eu não tive nada não, graças a Deus. Que bom. Aí eu pego ele e cozinho ele do jeito que ele tá. Aí quando ele cozinha, você deixa na panela de pressão de 10 a 15 minutos, vai depender da potência da panela de pressão. Mas de 10 a 15 minutos, e aí ele fica um ponto de al dente. Aí você tira, espera esfriar, ou então põe dentro da geladeira, né? Faz os processos, né, culinários que a gente, né, faz Descasca diminuir ele. o tempo. E aí descasca ele e pode fazer ele selado, que foi o que ela comeu lá no MST, que eu selo ele na manteiga de dendê com os temperos. Que Foi esse isso aqui mesmo. esse aqui é o sem sal, mas tem esse aqui que é o tempero
pela luta antinuclear. Eu né? amo dendê. Aí manteiga de dendê. É tudo. E eu tô sentindo Inclusive gosto. é feito aqui, viu? Mulher, onde é que Tá eu compro? sentindo? Onde é que Sentindo eu... gosto aqui. Onde é que eu compro manteiga de dendê, pelo amor de Deus? Mulher, tinha lá no... Pode dizer o nome? Pode? Tinha no Açaí. Mais de um tempo pra cá, parou de ter. Nunca vi manteiga de dendê. E aí, assim, é Eu uma uso pena. óleo mesmo. E é uma pena, porque, assim, é uma manteiga sem lactose. Olha. Eu vejo muito manteiga de palma. É exatamente, é ela. Porque É a de palma é dendê. Ah, O já dendê é usei. a palma. Ah, é de palma. É, acho que é Tainá o nome. É da Jainá. marca. Jainá. Jainá. Ih, a Parece... propaganda dela Tem nada é não, grande. parece um Ei, J, tudo. parece é um daqui, T. né? Então vamos fazer a propaganda É, a que é Jainá, daqui. eu já usei, hein? Ah, eu conheço, mulher. Inclusive, no, Eu achando que era no uma grupo coisa- do celíacos, Já usei, ela- já usei. Jainá lá em casa, já usei. É porque palma e dendê é o mesmo produto, é o mesmo alimento. É porque ela realmente é mais amarelinha, mas eu não senti o gosto puxado pro dendê, entendeu? É, Nessa Mas ela manteiga. tá difícil, porque tem um grupo, né, dos celíacos e ele tava todo mundo procurando, inclusive, essa manteiga. Foi. Oxi, no Cometa lá perto de casa tem, eu Pois- vi essa semana. Compra pra revender. Pois já fica a dica aí pros grandes varejistas e pros pequenos também, né? Adquirir pra vender. Porque Gente. só o que tem é gente com intolerância à Ei, lactose. eu vou viu? mandar a foto, eu fui no Cometa hoje. Tu compra e leva pra mim, domingo. Tá Já certo. quero também, viu? Tá vendo? Esse delivery aí. Tu tá vendo? Não, eu vou te encontrar amanhã. Não, sexta-feira. É, A gente vai se encontrar esse final de a semana. gente tem um Ótimo, evento. muito Temos bem. eventos para ir, coisas para fazer. É isso aí. Mas vai, fala mais um pouco sobre as punks pra gente. que eu E tô- aí, assim, a gente tem também outros ingredientes que a gente pode utilizar para construir sabores, né? Tipo a semente do mamão. A semente do mamão é um ótimo aromatizador. Mas aí como é que você usa a semente do mamão? Pega a semente do mamão, deixa secando. Aí depois que Ela tem aquela tem peliculazinha. a peliculazinha. Você pode dar uma estouradinha nela Pode, pra ficar pode só a sim. sementinha, né? Pode sim. Já pode tirar a película também, se quiser. Aí dá uma lavadinha e deixa lá secando. Aí depois você coloca no moedor desses e utiliza. Como se você fosse moer uma pimenta do reino. Exatamente. Vou sair daqui outra pessoa hoje. E o mamão verde também você pode utilizar como se fosse batata. Agora você tem que ter cuidado na hora de descascar. Tem que descascar embaixo da Porque ele água, também solta uma com babinha luva. bem É, grande. tem um leite, Um né? leitezinho que dá aquela escorregada na mão. É, e também pode dar sensibilidade, né? Mulher, eu acho que eu não tenho, porque eu já descasquei tanto mamão verde na minha vida pra Foi fazer mesmo? doce. É muito Porque, assim, Acredita, é delícia. A minha avó, eu não sou daqui, né? Eu sou do sul. Ah, E, querendo ou não, é uma cultura diferente. Sim. Tipo, a minha avó sempre teve horta em casa a vida inteira. Então, a gente sempre teve essa coisa de ter horta em casa. A minha avó fazia os canteiros. Ela sabe aquela pessoa que tem aquela mão boa pra plantar? Tudo que ela planta dá? Que lindo. Minha avó. E a dona Cleide, ela sempre gostou de... Então, a gente sempre teve uma alimentação... A alimentação sempre teve esse cuidado em casa. De ter uma alimentação variada, mas que coisas que a gente realmente pegava. Então, sempre teve no quintal de casa muita árvore frutífera. Então, tinha pé de goiaba, tinha jabuticaba, tinha manga, Ai, que tudo. tinha pé de bananeira. E tu subia nos pés de árvore? Eu nunca fui a pessoa de subir. Eu ficava embaixo com o saco. É, eu também sou a pessoa de segurar o saco. Eu sou a pessoa que segura o saco, entendeu? Eu era essa pessoa. Eu sempre tive medo. Não, Adorava. pode jogar. Eu ficava mirando embaixo aqui, eu catava os negócios tudinho. Então, a minha avó sempre fez muita coisa assim, muito doce. E ela fazia um doce de mamão verde. Vó, saudades do seu doce de mamão Já verde, quero inclusive. experimentar. Pode até esse fazer doce. e mandar pra gente. Como é que faz delivery Foz do Iguaçu pra cá, meu Deus? E aí, a minha mãe também faz. Aí, de vez em quando, bate essas coisas assim, né? Minha mãe, ai, eu queria tanto comer um doce, não sei o quê. Aí, a gente desenrola uns mamão verde, aí ela me bota pra ralar mamão. Que é aquele, não... Você descasca e rala o mamão pra mim que eu faço. Eu digo que o trabalho pesado fica pra mim, o né? resto, Ei, o fogo faz, Marcos, já né? também, né? Lá na tacho, né? Tchau, Não, tchau, mulher, tchau. mas- O muque fica forte. Você vai rala o mamão, rala os dedos junto. É verdade, né? Tem É o esse tempero, vai junto. Mas assim, já ralei tanto mamão na minha vida que eu acho que eu não sinto mais aquele leitinho me incomodar, não. Já tá. Já fui. Inclusive, lá na feira, tem uma pessoa que vende doce de tudo quanto é jeito. Que eu vi lá, fiquei conversando com ela um tempinho lá e era tanto doce, tanta novidade, assim, De diferente. assentamento, né? De assentamento. Tinha muito doce diferente. Eu vou Eu acho nessa que eu fui em feira. todas as barracas conversar com todo mundo. E você fez certíssimo, porque são pessoas, assim, que lutam, né? Que elas vão e colocam os corpos delas na luta, né? Porque faz parte, né, assim, do nosso desenvolvimento humano ter o acesso ao alimento, né? Inclusive, tem uma deputada chamada Célia Chacriabá, que ela falou um termo que eu acho interessante,
que não é só soberania alimentar, é saborania alimentar. Inclusive, tu falou isso hoje, né? É. Eu vi. Porque, assim, é o sabor da terra, da nossa terra, né? Que a gente precisa conhecer e reconhecer. E aí tem outras plantas, tipo a helicônia. Não sei se vocês já viram a helicônia. A helicônia é tipo uma palmeirinha. Ela dá uma flor que é laranja, mas você não come a flor, tá? A helicônia, você come a batata que dá no chão e também um palmitinho que tem nela. E aí é interessante a gente utilizar esse palmito, por quê? Porque quando você utiliza o palmito punha, a gente não sabe, né? Vocês vão estar sabendo agora. Mas a gente está comendo uma árvore que foi derrubada para tirar o palmito. Entendeu? Então, assim, quando você come palmito, é assim, você está ali, né? Consumindo um alimento que foi por conta de um derrubado de uma árvore, né? Que produz açaí, né? A juçara, o palmito, eles produzem um açaí. Então, assim, a gente precisa rever esse tipo de alimento. E rever isso e saber sobre isso é a soberania alimentar. Porque daí você sabe de onde está vindo o alimento, como o alimento é produzido, quem está produzindo, como ele produz e como ele chega nas suas mãos. E aí a gente conhecendo as pessoas dos assentamentos, a gente tem essa soberania alimentar. Essa farinha mesmo, lá de Itarema. A gente sabe quem produziu. Eu tenho confiança que ele não usou veneno. Entendeu? Então, assim, é algo muito importante para a gente, a soberania alimentar. E conhecer, né, os processos... Não contém glúten. Não contém Eu já glúten. dei lenda aqui. Não, a gente... Hoje em dia a gente já vai muito assim, bater o olho no rótulo é pra ver tipo assim, as certificações que tem e as informações. Aí o não contém glúten que chamou a atenção primeiro, né? É sim, porque muitas pessoas estão celíacas, né? Com sensibilidade. Eu mesmo tenho. Se eu comer muita coisa com farinha de trigo, glúten, eu começo a desenvolver umas bolinhas aqui no braço. Coça, viu? Pensa como coça. Aí eu paro de comer e para a coceira. É assim, impressionante. Calma. Tá Não, mas assim, o corpo da gente, ele é muito, muito engraçado, né? Que se a gente for parar pra pensar, hoje em dia, a gente passou a desenvolver doenças físicas que há 50 anos atrás não eram tão... Não tinha em números e nem em variedades que a gente tem hoje em dia. E se a gente for ver, é muito pela alimentação que a gente tem. 90%, né? Porque a gente é o que a gente come. Eu sempre falo isso aqui. De fato, a gente é o que a gente come. E tudo que a gente faz hoje reflete no nosso corpo mais pra frente. Então, essa consciência do que a gente está consumindo faz muita diferença. E você falou uma quantidade de anos que a gente vai ter que interligar aqui, porque você falou, né? São 50 anos, né? Botei mais ou menos isso. E é exatamente esse tempo que começou a questão dos agrotóxicos, né? Porque, assim, os agrotóxicos, eles foram pensados depois que os Estados Unidos teve a guerra com o Vietnã, né? E aí os Estados Unidos pegou esse veneno e jogava em cima das lavouras dos vietnamitas, das lavouras de arroz, justamente para matar as plantas de arroz, para o pessoal comer comida envenenada. Só que o que aconteceu? O pessoal, mesmo comendo essa comida envenenada, eles foram lá defender o território dele e botaram os Estados Unidos para correr, né? Só que ficou veneno. E aí o veneno ficou e virou uma fonte de renda para quem produziu o veneno. Sim. E aí se chama, inclusive, chamado Revolução Verde, que é um nome, né, uma apropriação do verde para dizer que é uma coisa boa, mas não teve nada de bom, porque eles disseram, não, vamos botar o veneno porque vai aumentar a produção de alimentos e o pessoal vai parar de sentir fome. Não teve vai isso. Produzir mais. Exato, não teve isso. A gente tem, inclusive, né, no Brasil, até 2022, a gente tinha 33 milhões de pessoas em situação de fome. Né? Abaixo da linha da pobreza, né? Exato. E aí agora, dia 23 de setembro, né, o nosso presidente Lula recebeu um prêmio do Bill Gates por ter tirado 20 milhões de pessoas de situação de fome, com os programas do Bolsa Família, distribuição de terra, né? E isso, assim, é muito importante que seja dito, porque é uma justiça, né, que a gente faz, né? A gente tem que falar. E reconhecer essas plantas também é um dever do Estado de mostrar essas plantas e começar a colocar na alimentação escolar
das crianças. Porque daí as crianças vão reconhecer essas plantas, vão comer elas na escola. E vão levar para casa. Exatamente. E aí vão dar a informação para o pai, para a mãe, para a família, né? E vai dizer, olha, essa aqui eu como, é boa, vamos tentar. E aí isso vai fazer com que toda a família tenha uma nutrição mais adequada. Seria muito legal se existissem projetos de cozinhas comunitárias nesse sentido, para que a gente pudesse ofertar mesmo cursos, oficinas, Mas tem, viu? mas num volume maior, nesse sentido de uma divulgação maior, sabe? Precisa Porque ter orçamento tem, público. Tá só escrito, que né? E num número reduzido. Ah, E não é tão difundido Tá assim. escrito bem aqui. Ela trouxe até o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza, viu? A mulher veio preparada pro negócio. Que tem aí no final dizendo Tá que aqui, essa ó. valorização... É uma das ações do Plan SAN, que diz assim: garantir que a contratação dos profissionais das cozinhas comunitárias contemple profissionais da própria comunidade. A meta era construir cozinhas comunitárias como projeto piloto até 2020. Foi feito isso? Não, na realidade, quando o atual gestor, né, do município, ele entrou, aí teve a pandemia, né? E aí, ao invés dele abrir outras cozinhas, na realidade só tinha duas, que foi o PT que abriu, né, Luiziane. Agora tem a cozinha comunitária, cozinha social. Mas aí ele fechou um dos... Só tinha entendeu? duas, ele Só fechou tinha uma. duas, ele fechou uma, que é uma refeição Por equilibrada, isso que a que ele pessoa não comprava ganhou. de R$1. Então, foi um dos motivos, mulher. Por isso que ele não ganhou. Mas se fosse para comparar com ele e com o outro, que é o candidato, né? Não. Não fala, não vou falar de política, não, Não, que eu vamos foi uma não, decepção tão grande essa eleição. Mas a gente vai melhorar, viu? Vai. Gente, por favor, Melhorar, sim. vocês tenham consciência do voto de vocês. Exatamente. Sabe? O voto é individual, mas você Voto tem que secreto. votar com consciência. Porque o que você vota não impacta só a sua vida, não. Impacta de uma comunidade, uma sociedade, um monte de gente. A Eu maior fiquei, economia do Nordeste. fiquei revoltada agora. Porque tem uns candidatos aí que calado. Esse Tá é o meu errado. poeta, assim, que calado, você não consegue. Gente, não dá, sabe? Me revolta num grau que eu não consigo entender quem vota numa pessoa assim. Se você votou, Repense. repense, tá? Pense suas O escolhas. candidato da Gillette aí, ele só tá aí só pra cortar a gente mesmo, viu? Porque, pelo amor Não é de pra Deus, fazer nada galera. de bom. Assim, eu não sou uma pessoa que faz campanha política, eu evito falar de política a todo custo. Cada um vota de acordo com sua consciência mesmo. Mas, poxa, quando você chega num grau desse aí, que tem dois candidatos que, cara, nenhum dos dois me representa, mas eu vou olhar o que é o menos pior. E o que tem projeto pra E o que tem cidade, né? Abrir projeto pra restaurantes poder fazer populares, alguma né? coisa que vai impactar. Não é pensando só em mim, sabe? É no Sim. geral. Porque às vezes Exato, pra todas as você nem se pessoas. beneficia tanto com isso, mas um monte de gente vai se beneficiar com projetos que as pessoas vão implementar ali na sociedade, cara. E a gente tem que pensar como um social e não como seres individuais. A política é social, ela não é individual. É tirar essa Inclusive, ideia da cabeça. Eu tenho uma provocação Vai. aos patriotas, né? Que eles se dizem patriotas. Certo, eu também sou patriota. E eu me importo com as outras pessoas que são da também. mesma pátria. Tivemos um momento aí de vergonha sobre o patriotismo, né? Que a É. galera tinha vergonha de usar a bandeira do Brasil ou Ainda bem que a Pabla e a Madonna se desfizeram disso, agora a gente pode usar, tá liberado. E aí, assim, como é que um patriota se diz patriota, ele não se importa que tem outro patriota pegando comida do lixo para comer? Né? Entendeu? Então, assim, o direito humano à alimentação é constitucional, é universal. E a gente ter a oportunidade de ter uma comida boa não é favor. Entendeu? É um direito. Sim. É um direito constitucional, universal. E a gente pode conseguir fazer isso juntas e juntas e juntos. A gente constrói isso, sabe? Porque se você observar as nações, qual é a nação desenvolvida e qual é a nação subdesenvolvida? A subdesenvolvida é porque tem gente que está com fome. A desenvolvida é que tem gente que está comendo bem. Né? Entendeu? Isso é que separa. Sim. Tu falando assim, me remeteu a alguns trechos do livro do diário de uma catadora, né, da Carolina Maria de Jesus. Ela fala bem isso, né, no livro, assim, sobre essas políticas. Tu acredita que eu nunca li Maria de Jesus? Eu preciso ler. Ave Maria. Eu acho que todo mundo Cara, eu não tô precisa dizendo ler que essa mulher me apresenta pessoas e Ela é livros. maravilhosa. O quê? A Nayara, ela é um Todo achado. mundo precisa ler esse livro. Precisa Eu mesmo. amo Perfeito. porque ela me faz ver o mundo. Ela realmente, a gente é muito parecida, mas a gente é muito diferente. É. E eu amo as diferenças que a gente tem, sério. Isso é ótimo. Porque ela, como ela me apresenta pessoas,
ela me apresenta lugares, É a coisas diversidade. que diversidade. eu vejo assim, cara, como que eu vivi sem saber disso? Eu gosto disso, mas eu não sabia que eu gostava. É. E eu soube porque você me apresentou. É. Então, assim, gente, outro momento aqui, assim, tenham pessoas na sua vida que te agreguem de várias formas. A gente sempre, quando a gente vai fazer alguns estudos ou ler algumas coisas, sempre falam que a gente é a soma das pessoas com as quais a gente convive, né? Sim. Né? Ah, se você anda com idiota, você vai se tornar idiota. Exato. Se você anda com pessoas que pensam com a mente evolutiva, você vai ter evoluir também. Então, mas eu acredito muito nisso. Que a gente, Com de fato... certeza. Porque às vezes a gente se vê fazendo coisas, ou citando palavras, ou tendo atitudes que lembram muito a outra pessoa. Você fala assim, nossa, fulano faria isso. Né? Verdade. E então, assim, ter muito cuidado também com as pessoas com as quais você se socializa. E aí, se você quer ser uma pessoa... Eu acho que evolução também é muito particular, né? Às vezes a pessoa acha que o que classifica evolução para cada um é diferente, mas eu acho que a gente ter contato com coisas que fazem com que a gente pense de forma diferente é mais nisso. Assim, não pensar só em mim, mas pensar no social, no outro, num todo. Com empatia, né? Humanidade, isso é humanidade. Porque, cara, a gente tá aqui pra quê? Seres humanos. Nós estamos aqui como seres humanos pra quê? Pra mim é pra ser feliz, isso é meia paz. É isso, e tudo que a gente faz vai impactar de alguma forma. Então, poxa, o ser humano é o único ser que vive num planeta e que destrói o próprio ambiente onde vive. Tipo, mais pra frente, pode ser que um dia a gente venha a ver a extinção da raça humana. E que já aconteceu, tá? Por consequência do próprio ser humano. Tipo, só que, cara, você tem consciência que o que você faz vai te levar pra extinção e você continua fazendo? Por quê? Tem povos originários que têm mais de 5.000 anos aqui, certo? E eles são resultado de extinções que já tiveram. E eles sobreviveram. E então, a nossa experiência humana, ela é muito curta. E aí a gente precisa ter essa noção de que, por ela ser curta, a gente tem que utilizar ela da melhor forma possível. Né? E isso a gente consegue com direitos, né? Com luta organizada, com as pessoas conversando, com as pessoas fortalecendo a democracia, conhecendo as plantas que brotam do chão, né? Sabendo a finalidade delas, tendo essa oportunidade de comê-las, né? E principalmente socializar com as outras pessoas. Se eu quiser, por exemplo, aprender mais sobre punks, entender, estudar um pouco mais sobre ela, além desses livros aqui que você trouxe... Que, inclusive, quem me apresentou foi a Bela Gil, né? Me apresentou assim, né? No YouTube, né? Eu não conheço ela ainda pessoalmente. Mas ela... Porque ela prega muito alimentação natural também, né? Isso. A Rita Lobo também, ela é uma Rita grande Lobo. defensora da comida de verdade. Adoro. E ela sempre levanta bandeiras contra os ultraprocessados. Então, se você seguir ela no Instagram, ela vai estar sempre Perfeita, falando. Ela participa viu? de muitos eventos nesse Ela é sentido. Ela me ajudou gente muito boa. na pandemia. Adoro a Rita, de verdade. Aquela que a gente fala das pessoas como se a gente fosse próximo, né? Mas a gente que a gente segue na rede social, a gente é próximo. E assistir o programa dela sempre. Eu também A assisto gente muito. aprende muito, Eu consumo muito o programa dela nesse sentido, porque ela traz muito isso, de que a comida não é uma coisa difícil, ela é pra ser simples, é pra ser prazerosa. né? Que comida de verdade não é pra dar trabalho. Você pode ter comida de verdade com coisas simples. Que às vezes a gente não é nem abrir mão, a gente deixa de comer certos alimentos porque a gente não conhece aquele alimento, também não se interessa em conhecer. Tipo pra esse lembrar, aí, não né? tá bem aqui Mostra pra aí, lembrar. mostra esse aí. Isso aqui, pra quem não sabe, gente, é o urucum. Que eu utilizo pra botar na comida, mas também para me maquiar, não batom, né? Mas tipo, uso Um como se fosse blushzinho. blush. Quando você vai fazer, vai Vamos abrir comprar vamos. Coloral no supermercado, Coloral, vem daqui, tá? Exatamente. Coloral de verdade. O Coloral de verdade, Coloral de não é verdade, aquele- sem amido de milho. Aquele Coloral que é metade urucum e metade alguma outra coisa. E aí, assim, eu gosto de utilizar ele pra maquiar quando tá um pouquinho mais verde, né? Mas aqui dá pra usar também. E aí, o urucum é utilizado por muito tempo pelos povos originários, né? Eles pintam os olhos. E essa cor vermelha aqui, certo? Demonstra que tem muita vitamina A, né? E essa vitamina A é excelente para os olhos. Aí eles passam nos olhos. Gente, é um povo Eu nunca incrível. tinha visto dentro, assim. É lindo. Que quando tá mais verdinha, ela tem umas bolinhas mais cheinhas. Aí, para utilizar com maquiagem, você aperta uma só, passa de um lado, passa do outro.
Aí pra usar ela assim mais sequinha, E o passa cheirinho? assim na mão, ó. Cheirei já cheirei. Passa assim, ó, na mão, ó. Bota aqui. Aí tu esfrega ela. Aí ela vai começando a soltar o pigmento. Olha! Gente! E aí você tem um pedaço de chão com um pé de urucum, você não vai precisar comprar blush nunca mais. Tá vendo? O que é muito bom, né? Porque o blush é rico em metal, né, minha gente? As maquiagens que a gente usa, né? Esmalte. Eu não posso usar nada, porque eu tenho alergia. Muita coisa. Mas isso aí você não vai aqui ter, Mas com você não vai ter, é natural da sem natureza. Mas pode ser que tenha, viu? Também tem. Não, mas não é possível. Mulher, do jeito que tu é. Não, é possível, gente. Mas eu acho que não, porque tu come, né? É, Tu tem que fazer Então, o test pronto. drive pra ver. Mas, cara, Mas ele é pigmenta excelente. bem. Olha, manchou o dedo aqui, ó. Ele pigmenta bem. Teve um dia que eu tava com os olhos cheios de remela, parecia conjuntivite. Menina, eu peguei uns, taquei no olho, no outro dia não tava sentindo Tá nada. boazinha, É hein? anti-inflamatório também, então. É. Essa rica em beta-caroteno. mulher, olhe, não É existe. incrível, é incrível. A natureza tem tudo. A natureza. Eu sempre falo É a isso, nossa cara. A mãe. natureza tem tudo. Tá tudo na natureza, a gente só tem que aprender a usar. Sim. Nossa mãe. Se eu Era dos quiser. livros, né, que É, você tá mas se eu falando. quiser aprender, por exemplo, tá. Eu não. Além dos livros, o que mais eu posso fazer? Sei lá, cursos, lugares que eu posso ir pra eu poder desenvolver, aprender mais sobre as punks, pra trazer isso pra minha vida mesmo. Tem um professor chamado Alciviana, que ele é chefe premiado lá de Goiás, por ele ter feito um prato, né, o Cerrado, o Cerrado Pede Socorro, e aí ele utiliza as punks. E ele utiliza muito bem, ele é professor do Instituto Federal e ele tem um Instagram bombado. Já vai procurar ele tem aí um agora. livro também que ele lançou, que é Punk na Cozinha Vegana. Inclusive, professor, me perdoe por não ter trazido, viu? Mas estou fazendo a propaganda. Ei, Que é excelente esse ela tá livro. sem óculos, você tá enxergando, amor? É, mais ou menos. Fiquei digitando aqui, ó. E tem também a Punklândia, que é de uma, eu acho que é bióloga, que ela tem um Instagram e ela fala muito. Chama Punklândia? Punklândia, é esse aí, Alciviana. Professor lá do Pronto. IF. Aí depois tu me manda ele pra eu seguir. Ele é daqui, professor? É, não, lá de Cerrado. Goiás. Ah, de Goiás. Tá bom. É. Ai, achei aqui, Um Punklândia. grande defensor da mãe Gente! natureza, dos povos Que legal, já tô originários. seguindo. Ai, que legal. Punk Based. E premiada, a E chefe é legal. premiada. Ah, olha. Amei, tá vendo? Punklândia. O que é isso aí? É o outro que ela falou. E olha que legal, o Instagram dela, cada destaque é sobre uma plantinha. Tipo, e chorar, ora pronobis, Isso, a minha meta é um dia chegar nesse Instagram aí, bonitinho. Um dia eu chego. Ai, que coisa linda. Engraçado também que na nossa natureza aqui, falando sobre a nossa cultura mesmo, a gente tem muitos insumos que a gente não conhece. Tipo, a gente, sei lá, vai fazer a confeitaria. Você usa a baunilha, a fava, que é né? caríssima. Mas tem a baunilha do Cerrado, Tem. que é caríssima também de conseguir, né? nossa. Que é nossa, Mas que deveria não é ser- tão difundida assim. Não, não Tem é. muita gente que não sabe que tem a baunilha do Cerrado. Que existe. Nós temos uma baunilha nossa também. Tem. Ou assim como outros ingredientes que a gente poderia trazer. Flores. Você falou de uma farinha pra mim hoje. da araruta. Farinha da araruta. Que não é tão famosa assim quando você vai fazer mix de farinha. É uma farinha sem glúten. Sem glúten. Sem glúten. O glúten só Ah, tem na farinha Na de trigo. trigo. É. Mas eu digo assim, quando você vai fazer mix de farinha, no caso dela que tá celíaca, tinha que retirar o glúten, você vai fazer o quê? Você vai pensar na farinha de arroz como base, que a grande maioria usa farinha de arroz como base. Aí você vai usar amido, polvilho, alguma farinha de oleaginosa para acrescentar gordura, porque a farinha de arroz ela é muito seca, né? Então ela não Sim. tem. Então você tem que fazer esse equilíbrio para não perder a estrutura da massa quando você for realizar a sua receita no final. Mas tem outras farinhas. Você pode fazer farinha de beterraba, farinha de maracujá, farinha de araruta, que não é tão comum assim. As pessoas não têm essa coisa do comum de você achar aquilo com facilidade, né? Você vai no supermercado, você tem lá 300 farinhas de trigo diferentes. Aí o máximo que você acha é um polvilho doce, um polvilho azedo, um amido de milho. É. Aí não tem E tanta... tudo GMO, né? Geneticamente modificado. Você não tem também uma variedade tão grande assim daquele mesmo produto, né? Sim. Então, existe uma dificuldade. Para você comprar, além de ser caro, você tem que ir em lugares específicos para você Pra poder conseguir, né? comprar o produto para você poder ter. No caso dela aqui, que precisa ter uma alimentação diferente, ela precisa passar por outros processos para poder conseguir aquele insumo. São os moldes coloniais ainda.
Porque no supermercado mesmo, que seria a via popular, onde todo mundo vai para comprar. E aí quem não tem, ou mesmo conhecimento, às vezes a pessoa nem sabe que tem, por exemplo, é celíaco e não sabe, porque não tem condição de fazer um exame, uma coisa para descobrir, mas passa mal, mas não tem essa consciência. E é uma comorbidade meio que nova, né, também, né? E é uma doença crônica, né? Você vai ter ela pro resto da sua vida, você vai ter que se adaptar a ela, mas tem muita gente que não sabe. Que se sente mal, mas não sabe por que tá se Essa vida sentindo toda mal. sentindo dor sem saber por quê, né? A gente já recebeu alguns nutricionistas aqui que falaram que não é normal você sentir dor. Não, não é. Mas a dor pessoa não é natural. já é uma coisa que a gente acaba acostumando. normalizando. Aí toma um Buscopan, aí passou 2 dias sem dor, aí começa de novo e por aí vai, né? Mas você não sabe a causa, porque você também não vai investigar. Não vai atrás de saber o porquê. É porque até você chegar no diagnóstico, você tem que passar por vários É um processo processos, complicado, né? E tudo isso é o acesso à saúde, né? Que é muito importante. Tipo, não tem nutricionista na equipe de saúde de família, no posto. Aqui em Fortaleza, né? Por causa do gestor. Mas lá em Tamboril tem. Entendeu? Então, e lá no Eusébio também tem. Por mais que uma nutricionista seja para 10 postos, tem. E aqui tem que ter também. Eu acho que tem que ter pelo menos 2 nutricionistas no posto, porque as pessoas precisam saber como se alimentar. E o nutricionista tem essa função de ensinar quais são as plantas que as pessoas podem comer. Mas eu não sei nem te dizer se na faculdade de nutrição se estuda sobre punks. Não se estuda. Ela tá fazendo nutrição, né? Estou fazendo nutrição, estou no 6º semestre. Cara, na gastronomia, é uma coisa que a gente sempre fala, porque o nutricionista ele vai estudar a propriedade daquele alimento na questão nutricional. E aí ele vai elaborar receitas pensando na questão nutricional mesmo. Tipo, você precisa desse nutriente, fazer aquele equilíbrio. A gente, como cozinheiro, como gastrônomo, a gente vai fazer a receita pensando também nessa questão, mas o nosso foco não é o nutricional. A gente vai ter o equilíbrio do nutricional depois. Mas o nosso foco é a construção de sabor, a utilização dos insumos, são as técnicas que a gente utiliza na preparação daquela receita. É como a gente vai desenvolver algo, que seja uma receita, mas para usar insumos que normalmente não são tão utilizados. A gente teve Tem um chefe que eu sou apaixonada por ele, que é o Máximo Bottura. Italiano, incrível, chefe da Osteria Francescana e da Osteria Gucci. Hoje ele tem uns restaurantes aí bem babado. E teve uma crise na Itália muito séria, em que ele criou uma receita simples e ele conseguiu salvar. Não sei, a venda de queijo parmesão, do Parmigiano Reggiano, que iam perder. Aconteceu, eu não lembro agora o fato exato, mas aconteceu alguma coisa que eles iam perder uma leva absurda de queijo, que é um queijo que é caro, mas que para eles é muito comum. E ele criou uma receita muito simples, que é o cacio e pepe, que é só macarrão, queijo, pimenta do reino. Era bom? Muito bom. E sal. E a água do cozimento do macarrão. É o cacio e pepe, a receita mais simples que tem. E o cara conseguiu salvar simplesmente toda a produção do queijo parmegiano reggiano que ia perder. No país. Incrível. Uma receita simples, o cara conseguiu salvar. Uma produção inteira que ia ser perdida. Tanto de família que vive da produção do queijo que ia se prejudicar. E aí o cara criou uma receita que... E é bom. Se popularizou no mundo inteiro. Hoje o cacio e pepe é conhecido no mundo inteiro. E é uma massa com queijo parmegiano reggiano, pimenta do reino em grão, que ele moe na hora, um pouquinho de sal e água do cozimento do macarrão. E a refeição que tem carboidrato, gordura, né? Lipídio, proteína. E é super simples de fazer. Então, às vezes, é uma coisa que a gente busca muito essa valorização da nossa profissão, é porque a gente também tem impacto na sociedade. Super. O cozinheiro, ou gastrônomo, que é uma profissão que precisa ganhar visibilidade, mas no sentido de não de promover, tipo, olha pra mim, sou cozinheiro. Não, mas dá para as pessoas terem consciência da nossa profissão e da importância que ela tem dentro da sociedade como um todo. A gente sempre fala que o gastrônomo, ele é muito mais do que só trabalhar num restaurante, a gastronomia é mais do que botar uma panela em cima de um fogão, ela não se limita a isso, ela é muito ampla, ela pega muita coisa. A gente traz as pessoas para cá para falar exatamente sobre isso, para mostrar essa diversidade que a gastronomia tem. Então, são bandeiras que precisam ser levantadas e o reconhecimento, a valorização das pessoas, elas entenderem pode contar comigo, viu? A importância da nossa profissão e o impacto que a gente tem na sociedade e como a gente poderia também ajudar e mudar a vida de tantas pessoas.
Tipo, o sim. tanto de comida que vai pro lixo, que se tivesse, um alimento que, não tá muito bom, a gente vai descartar. Cara, aquele alimento não tá muito bom, sei lá, pra um restaurante padrão, mas serviria pra fazer comida pra uma cozinha comunitária pra doar pras pessoas, por exemplo. E tem um projeto, né, o Mais Nutrição, que recebe doações, né, da CEASA, de alguns permissionários, e aí pega os insumos e faz polpa de fruta, e aí doa para ONGs, né, que estão, né, nessa luta do combate à fome, né, que acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque nenhum ser humano tem que estar com fome. Nós estamos vivendo em insegurança alimentar, né, justamente por causa dos venenos, né. Às vezes você tem o dinheiro para comprar, você pode comprar, mas você não sabe que ali tá cheio de veneno. O pimentão mesmo. Gente, Tá caríssimo, viu, pimentão? e ele é o mais que tem mais agrotóxico. É mesmo. E aí, assim, o MST produz pimentão sem veneno. Entendeu? E é possível fazer isso, né? Mas precisa de investimento, né? E conscientização da população. E a gente ter, né, essa possibilidade da educação nutricional no posto de saúde, nossa. E nas escolas também, eu Nas acho muito importante. É assim, vai ser, é como eu costumo dizer, né? A revolução começa pelo bucho, né? E aí essa é a nossa revolução. Não é a revolução de destruir poderes, mas sim de mudar, transformar paradigmas, né? Porque muitas das plantas alimentícias, o pessoal diz, é comida de pobre. Gente, que negócio de comida de pobre? É comida, é alimento, é nutrição. A gente precisa ver com outros olhos, né? E enobrecer os nossos ingredientes, não só os de fora, mas também os daqui. Enobrecer os nossos alimentos daqui. E isso também é enobrecer as nossas profissões. Valorizar a gente, né? Que é tão importante essa questão do cozinhar, né? É necessário demais. Tem gente que não sabe cozinhar e é uma tristeza. Porque a pessoa fica refém de Dependente restaurantes, de outras pessoas. E se você tem essa possibilidade de saber quais são os ingredientes que você vai utilizar, que vão te dar uma boa nutrição e que também vão te dar um super sabor delicioso, poxa, você está feito na vida. Eu lembro. Isso aí vai com o tempo, né, também. Eu com lembro, o tempo, a experiência, eu tenho um irmão observação. mais novo, que tem uma diferençazinha grande de idade. E aí eu lembro que quando ele tava crescendo, assim, foi uma das coisas, uns pontos que eu bati muito, que eu falei assim, cara, você vai aprender a cozinhar? Porque a gente tem que criar seres humanos funcionais. Exatamente. Né? Você não tá criando ser humano para o mundo? Você tem que Sim. criar um adulto funcional. E não um ser humano dependente. Que aí entram várias outras questões, mas a questão da funcionalidade é você ser um ser humano que você saiba fazer as coisas o mínimo para a sua sobrevivência. Então, você precisa comer para sobreviver? Então, você tem que saber pelo menos o básico da cozinha. Exatamente. Você tem que saber fazer um arroz, um feijão, fritar um ovo, fazer uma carne. Porque fome você não passa. Não tô dizendo misturar os temperos. eu não tô dizendo que você tem que aprender coisas assim, técnicas culinárias e fazer como. Não. Mas O o básico, ato básico. de cozinhar para sobreviver, para comer, você tem que saber. E tinha que aprender na escola também. Que é. Acho que a educação, na verdade, ela vem. A base mesmo é muito mais interessante se as escolas. Se a educação fosse reformulada nesse sentido, de que a gente ensina as crianças a decorar a matéria. A gente decorou coisas que hoje a gente não vai usar na nossa vida pra nada. Hipotenusa, o cosseno. Então, a Bhaskara. Tu já usou Bhaskara na tua Sei vida? nem o que é. Nem lembro Mas é mais. importante para outras profissões, né? Sim, mas é uma coisa muito decoreba. É. Tem coisas que são muito mais importantes pro social, pro todo, que não é ensinado na escola. E que quando você termina o colégio, você fala, e aí? É verdade. A minha É um filha ser estudava humano numa que não sabe fazer escola- nada. A minha filha estudava em uma escola que tinham dias assim. Um dia elas vão cozinhar. Vai fazer uma receita, né? Aí cada um leva um ingrediente da receita e eles fazem. No outro dia vão lavar roupa. Cada um leva um pedaço de sabão e uma peça de roupa para lavar. Olha que legal. E aí elas lavavam roupa, estendiam, né? Para poder fazer em casa também, né? Pra aprender, ir né? aprendendo. Demais. Aí a gente só via, se mandava assim as fotos, elas estendendo a roupa, torcendo lá na roupa. Que legal.
Tem uns que estendem a roupa torta, Mas né? Aí O fica... importante é estender isso. É, aí isso aí depois você evolui. Eu Mas- queria mesmo era uma máquina, né, de lavar roupa, né? Não, mas se a secar. gente for parar pra pensar, elas tem bem pequenininhas fazendo isso, tem né? um monte de... E isso não instituído, mas isso é ensinado de forma geral. Tipo, não só menina, coisas de menina, coisas de É, menino. Porque não, isso também aí tem tem que essa, parar essa com isso ideia aí. de que... é cozinhar, lavar roupa, cuidar da casa. Não, É a não. mulher. É a mulher. Todo mundo tem que fazer. Porque o homem, naturalmente, ele é desenvolvido mais pra... Por exemplo, você vai numa loja de brinquedo. Você já fez isso? Já foi numa Já. loja de brinquedo pra Que você tem parar? Brinquedo dos meninos ganham uma arminha, carrinho. A mulher, um É, fogão. coisas de construção, coisinhas de engenharia, de médico, É. skate. São coisas que vão desenvolver algumas outras habilidades neles. A gente é o quê? Fogão, vassoura, rodo, Que é geladeira. a socialização feminina. Boneca que pra chama. você Boneca, ter o pra você já filho, ter né? aquele instinto É. materno, tipo, não, desenvolver. Criar boneca que chora, boneca que troca fralda, boneca que você tem que dar mamadeira. E aí, E aí, quando depois- você tem um filho, você vê que não é um boneco, é totalmente diferente. Muito, milhões de vezes mais trabalhoso. Não, e quando cresce, homem e mulher, você vê que essa diferença cultural impacta demais Super. na vida, né? E que não deveria ser ensinado de forma igual, porque hoje em dia as mulheres se desenvolvem tanto quanto os homens na questão profissional, intelectual, mas os homens falta dessa evolução nessa outra parte aí, mais Funcional, funcional mesmo, mesmo, do ser humano. né? É de se cuidar. De saber cuidar de uma casa, varrer um É. chão, passar um pano. Você vai morar o quê? No lixão? Não Né? Ei, Fica aí esse questionamento. Essa provocação. Essa reflexão. Ah, eu tô provocativo hoje. É, Hoje ela tá... Bom, já tá botando a gente pra fora aí, Vale ó. comentar. Pois é, minha gente. E aí essas plantas, elas têm esse potencial alimentar e que a gente precisa falar mais sobre elas mesmo. Inclusive, o Mercado Alimenta CE lançou recentemente essas hortas, né? E eles estão conversando e fazendo essas pontuações, né? Porque a gente precisa conhecer. Inclusive, vão estar lançando logo, logo aí as hortas, né? Dentro do Mercado Alimenta CE. Inclusive, a MST tá lá, né? Dentro, Tá, eu já sim. fui lá e já tá, vi. Sim. Fala só onde é que vai ser a feira, esse mês que vai ter. Falo. A feira, ela acontece todo segundo sábado do mês. Esse mês vai ser uma data diferente, porque vai ser feriado, dia 12, né, que seria o segundo sábado. A feira vai acontecer dia 19, na rua Paulo Firmeza, 445, no Centro de Formação Frei Humberto, do MST. E a gente conta com a sua presença, que você precisa comer comida sem veneno, comida produzida por mãos de pessoas que trabalham muito com a terra, e você vai ver que o sabor é totalmente diferente, viu? Verdade. E outra, ó, tem café, tem mel, tem cachaça, tudo orgânico e artesanal, hein? Tem Sim, temperos, E tem... lá, assim, aqui não é nem 1% do que tem lá, né? Não, é Lá de- tem muita coisa. Você Muito fica mais. enlouquecido quando você vai. Tem roupa, tem tudo. E é isso. Se você se interessa por esse assunto, se você acha que é interessante, pega as dicas, os Instagrams que ela citou aqui, os livros, pesquisa, compra para você poder ler. É um assunto que ainda precisa ser debatido, ser falado muito mais. A gente não tem, assim, nenhuma popularização tão grande dele, né? A gente não tem também tantas pessoas que falem sobre para você difundir de forma tão ampla, mas se você tem interesse e você começa a aplicar isso na sua vida e aí você vai mostrando para as pessoas ao seu redor, você já está fazendo uma grande transformação, que eu acho que é o importante, sabe? A gente começar ali pequenininho, como se fosse uma correntinha mesmo. É. O que eu faço impacta duas pessoas e o que as duas fazem vai impactar mais duas, e a gente já vai crescendo e aumentando essa corrente, e quem sabe um dia a gente não possa ver as punks numa escola Sim. para as crianças, ou sendo mais, né, normalizado e a gente conseguindo ter acesso a elas de uma forma mais fácil e mudando a nossa alimentação, mas também a nossa consciência sobre tudo que a gente consome. E tem uma informação importante, que é o IP, né? Que é a árvore da cidade, né? De Fortaleza. As flores são comestíveis do IP. Você pode pegar a flor e pegar, né, da mão à boca. E o bom da flor do IP é que ela tá lá em cima, né? Não tem risco de contaminação de água. Você vai ficar embaixo aqui, ó, cai. É. Quando pegar. E a buganville. A buganvília A eu já buganvília vi. é excelente.
Eu já tinha visto a fazer, buganvília. inclusive, tratamentos para pessoas que têm diabetes. Mas aí tem que ver, né, a quantidade, né? Você não vai poder Sobre também estudos, né? pegar tudo de uma vez. Calma, né? Vamos ver. Fale comigo no Instagram que eu lhe conto mais. De qualquer cor, buganvília, porque tem umas buganvília coloridas. A cor Ela impacta. Ela mesma, pode pegar. Não, mas assim, não tem diferença a questão da cor, não. É só pela beleza natural dela mesma. Mas você pode consumir ela independente da cor que ela Como tenha. o chá. Você pegar as brácteas, porque assim, a buganvília, ela tem as brácteas, que é a parte colorida, e tem a flor dentro, que é branca. Aí a flor, você tira e pega só as brácteas, que é a folha, as folhas coloridas, e faz o chá. O chá Aí das você folhas, pode, né? pode fazer, inclusive como colorífero para macarrão, arroz. Lá perto de casa tem buganvília. Olha aí. Vai, Tem faça um arroz colorido para você No ver meu como chama a interior, atenção. tá louco? Só reclama de onde eu moro, que é estranho, que não sei o quê, mas no meu interior, eu tô andando lá, as vacas estão andando no meio da rua junto Qual é teu comigo. interior? Mora lá na Eu moro no Edson Queiroz. Ah, também sou da Sapiranga. Oi. Não, É, sim. é vizinha ali, viu? Ótimo, muito bem. Moro... Não vou falar o nome da rua aqui, que nós estamos no É, ar, né? não. Pelo amor de Deus, mostrar meu Vamos endereço. agradecer, né? Falar meu sim, endereço aqui. Daqui a pouco estão batendo lá em casa, ei. Chama a polícia, que agora a polícia tá competente, viu? Bom, ó, te agradecer muito por você ter vindo, ter falado mais sobre as punks, sobre os produtos que são produzidos no movimento. Vamos pra feira? Eu sempre vou, né? Não, Dia você sempre 19, vai. vai você também, hein? E assim, e conhecer um pouco mais, acho muito massa. Eu tô apaixonada pelo livro. E é isso, agradecer muito por essa troca, por você ter vindo esclarecer um pouco mais. Quem quiser seguir a Roberta da Horta no Instagram, por favor, siga. E os instas que ela indicou aqui também, a Punkland, eu amei. Já tô seguindo já ótimo. comecei a seguir aqui. E é isso, próxima semana a gente tem outro convidado, que eu não... Quem é? Eu não lembro. A Ilka! A Passada! Ilka. Próxima semana a gente vai vou receber uma assistir. sommelier de vinho internacional, hein? Tamo chique. Ela fez a mesma escola que eu fiz. Ótimo, muito Eu tô bem. chique de amiga, eu sempre falo assim, eu tenho uma amiga sommelier, eu É. faço propaganda dela pra todo mundo. Mas é isso, muito que obrigada pela agradeço, sua minha gente. participação, por esse episódio incrível, aprendi muito aqui e eu Foi muito vou bom. estudar mais sobre punks pra aprender mais ainda, viu? Vamos juntas, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? E agradeço também ao MST, que me deu a oportunidade de estar lá na feira. As mulheres que são mães, são feirantes, têm um espaço lá para deixar as crianças, que chama Ciranda. Isso mostra a humanização do nosso movimento, né? E fica o convite para você que está assistindo, conheça o MST. Pare com esse negócio de preconceito, veja o trabalho da gente. Porque quando você vê o nosso trabalho, você vai ver que a gente trabalha com verdade, com amor, e a gente luta pela terra Muito e bem. pelas águas limpas. Caraca, e com esse ensinamento incrível a gente encerra o nosso episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima semana. Tchau. Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinha vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de Cozinha, o sabor tá no ar. Culinária, negócios vem se atualizar. Vem ouvir, se deliciar. No Conversa de Cozinha, só aproveitar. Do chefe ao empreendedor, tudo sobre o setor. Tendências em mercado você vai dominar. Aqui a receita é saber inovar. Conversa de Cozinha.